O nosso estudo de hoje é a lição 40.1 do livro Estude Viva, que tem por título Socorro Oportuno. Sensibilizas-te diante do irmão positivamente obsidiado e esmeras-te em ofertar-lhe o esclarecimento salvador que a doutrina espírita te favorece. Bendito seja o impulso que te leva a socorrer semelhante doente da alma. Entretanto, reflete nos outros, os que se encontram nas últimas trincheiras da resistência ao desequilíbrio espiritual. Por um alienado que se candidata às terapias do manicômio, centenas de fronteiriços da obsessão renteiam contigo na experiência cotidiana, desambientados num mundo que ainda não dispõe de recursos que lhes aliviem o íntimo atormentado e esperam por algo que lhes pacifique as energias, à maneira de viajores tresmalhados nas trevas esperando por um raio de luz. Marchavam resguardados na honestidade e viram-se lesados a golpes de crueldade, mascarada de inteligência. Abraçaram tarefas edificantes e foram espancados pela injúria, acusados de faltas que jamais seriam capazes de cometer. Entregaram-se tranquilos a compromissos que supuseram incorpuscáveis e acabaram espezinhados nos sonhos mais puros. Edificaram lá como sendo um caminho de elevação e reconheceram dentro dele a feição de prisioneiros sem esperança. Criaram filhos investindo em casa toda a sua riqueza de ideal e ternura na expectativa de encontrarem companheiros abençoados para a velhice e acharam-se relegados a extremo abandono. Saíram da juventude plenos de aspirações renovadoras e toparam enfermidades que lhes atenazam a vida. E com eles, os que se acusam desajustados, temos ainda os que vieram do berço em aflição e penúria e os que se emaranharam em labirintos de tédio por demasia de conforto, os que esmorecem nas responsabilidades que esposaram e os que carregaram no corpo dolorosas inibições. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Gente, o alerta que é feito pelo Emmanuel no dia de hoje é um alerta que é muito grave e ele é um verdadeiro desafio para cada um de nós. A gente já se pegou falando algumas vezes nesses estudos que a gente consegue ficar sensibilizado quando vê uma enfermidade daquelas que faz a pessoa ficar na cama, que enfraquece o corpo físico. Mas quando é uma enfermidade da mente, a depressão principalmente, na grande maioria das vezes, quem está do lado acha que a pessoa está fazendo corpo mole, acha que a pessoa está fazendo chantagem emocional e não percebe o que está começando a acontecer, que pode daqui a pouco, fatalmente acaba acontecendo isso, descambar para uma enfermidade muito mais grave de longa duração no tratamento. Então a gente começa a perceber o seguinte: o Emmanuel vem chamar a atenção para a gente, para os quase loucos, entre aspas. Ele vem falar para a gente, olha, é muito bonito quando a gente já percebe claramente que a pessoa está obsidiada, está tendo problemas graves e procura socorrer, tudo bem. Mas tem um monte de pessoas com a gente que está quase entrando nesse caminho e ele coloca ali motivos 1000. São vários motivos. E muitas das vezes motivos assim que a pessoa está correta em tudo. Ela terminou de edificar um lar, deu tudo pelo seu lar, esperando que fosse ter companhia e de repente todo mundo vai embora e ela fica abandonada, como diz ali no exemplo. Ou então a pessoa, ela colocou todo o ideal num determinado trabalho e vê de repente seu trabalho indo embora. Tem um monte de coisa que às vezes a pessoa fez mesmo de coração, está sendo provacional o negócio. Ou então ele vem falar também, aquelas enfermidades que vêm das causas anteriores de aflições, a pessoa que de berço já traz uma enfermidade qualquer, tal. Ele vem falando, a gente tem que procurar sempre fazer a nossa parte. Mas quando a gente aprende principalmente a utilizar da benevolência para com todos, o perdão das ofensas e a indulgência, que é a caridade segundo entendia Jesus, quando a gente faz esforço realmente
os casos vão se apresentando para a gente e a gente vai aprendendo que existe uma fronteira entre o que resta de sanidade em alguém até o que pode levar à loucura. E nessa fronteira, muitas das vezes a gente pode resgatar com um simples bate-papo, uma conversa, um abraço, emprestar o ouvido para que a pessoa possa desabafar. São gestos tão pequenos que dói na gente, dói no coração. Depois que a coisa acontece, você pensar assim, pô, estava no meu alcance, eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz. Uma vez eu ouvi de uma pessoa falar isso para mim, falar, puxa, é tão pouco, né? Você poderia ter, de repente, só parado para conversar e aquilo me doeu porque realmente eu encontrou eco aquilo que a pessoa falou para mim, né? Eu falei, realmente eu poderia ter conversado um pouquinho mais, poderia ter forçado um pouquinho mais, a nossa vida é tão corrida, né? Como diz, né, as pessoas andam loucas, né? Diz a música aí pra gente, né? Todo mundo sem tempo para fazer as coisas, enfim. Então, o que acontece? A gente começa a perceber que a gente, como espírita, pode fazer um pouco mais sempre, se a gente não for de julgar muito, se a gente não for de condenar, se a gente se colocar realmente como instrumento para estar ajudando. A gente lembra que Jesus, por exemplo, ele colocava para a gente, olha, venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. E ele sempre de maneira muito serena, ele falava, e fala até hoje com cada um de nós, fala, olha, eu não tomaria esse caminho que você está tomando. Toma um outro caminho, que você vai perceber que esse outro caminho vai te levar para uma coisa melhor. E é assim que vai, respeito o livre-arbítrio da pessoa, assim, não tem jeito, vai ter coisa de jeito, vai ter várias vezes que a pessoa tem o livre-arbítrio, ela vai tomar o caminho que ela quiser. E a gente vai ficar com a consciência tranquila de que a gente, sem ter sido rigoroso demais, a gente tentou ajudar, tentou alertar. Mas a pessoa, às vezes, precisa passar por aquela experiência. E dói na gente quando isso acontece com filhos, né, com pessoas que a gente ama de verdade, mas precisa passar por aquela experiência, sentir a dor para aprender através da dor. É assim com a gente, então a gente tem que respeitar esse processo. Mas o duro é a gente perceber que tinha alguma coisa para ser feito e a gente, por algum motivo, a gente acabou deixando, a gente acabou, né, de maneira imprudente, a gente acabou não cuidando de maneira como deveria. Então, como é que a gente faz para ajudar nisso? Né? A gente procura o tempo todo, dentro do recurso da prece, incluir na nossa prece o pedido encarecido para os espíritos que eles possam estar nos utilizando como instrumento e que a gente possa estar se preparando, se pacificando sempre para isso também, mas que eles possam estar utilizando a gente sempre que puderem. Porque quando a gente começa a ter esse foco, as oportunidades vão aparecer, o problema às vezes está do nosso lado. E às vezes do nosso lado está uma pessoa que está sorrindo, mas ela está calada, muitas das vezes, e a ideia de suicídio, ela está enxergando mesmo como a única solução para a vida dela tomar o caminho do suicídio. E a gente se surpreende depois quando recebe as notícias. Fulano, mas estava aqui ontem tão bem, não estava bem. E é uma pena que a gente não teve olhos de ver e ouvidos de ouvir para perceber em que estado aquela pessoa se encontrava. É claro que a gente não vai ficar se martirizando por isso também, que todos temos muitas dores também nesse mundo de expiações e provas. Todos trazemos nossos desafios. Mas, pelo menos, o que o livro tentou trazer para a gente, o Estude Viva, dentro do Espiritismo, é assim, a vontade que a gente está tendo de reforma íntima e, ao mesmo tempo, de se tornar um trabalhador, de se tornar um instrumento. Então, para quem está querendo se tornar um instrumento, vale a pena a gente estar fazendo isso o tempo todo. Então, eu vou chegar daqui a pouco no meu trabalho, que eu consiga me lembrar, né, antes de ir para o trabalho, de fazer essa prece, falar assim, me ajuda a ser instrumento. E aí as pessoas que entrarem na minha sala, me procurando, eu vou começar a olhar de uma maneira diferente, eu vou começar a olhar como uma oportunidade de trabalho que tem ali. Porque a velocidade da vida acaba deixando a gente perder tanta oportunidade de ter uma conversa amiga, uma coisa que seja, né, produtiva, e a gente deixa passar essas oportunidades. Então, lições como essa do Emmanuel hoje, elas, ao mesmo tempo que tocam, chamam muita atenção, ela também serve de alerta para que, se a gente não fez até agora, que a gente comece a procurar fazer daqui para frente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.